Mais aconchego para nossos pacientes e nós podemos te ajudar a ter de volta um sorriso lindo e natural através do implante dentário com profissionais altamente qualificados. Solicite atendimento pelo 3603-2989 ou 99640-7270, Rua Anita Garibaldi 618, no bairro Santa Clara, em Itaperuçu. Oportunidade imperdível para você que está construindo ou reformando. A Premier Pisos está com uma variedade de pisos laminados e vinílicos com preços incríveis. Nossa loja se encontra na Avenida Erasto Gettner, 2165, no Bacaxeri, ou na Rua Almirante Alexandrino, 1687, Afonso Pena, São José dos Pinhais. Televendas 3044-6775 e pelo WhatsApp 99551 4080. Ofertas válidas até durarem os estoques. Boa noite você que acompanha a página do Jornal Rio Branco. Hoje estamos dando sequência com as entrevistas com os prefeitos da região. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Cerro Azul, Patrick Magari. Patrick, muito obrigado pela visita. Boa noite. Oi, Adilson, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. É um prazer, poder estar aqui com vocês, Jornal Rio Branco, um importante canal de comunicação aqui para a região. Para nós é um prazer, espero que a gente possa trocar uma boa ideia aí, Adilson, para a gente poder informar mais aí a nossa população. População tanto de Cerro Azul, quanto a população aqui de Rio Branco, somos vizinhos co-irmãos, que temos uma divisa grande entre os dois municípios. Compartilhamos dos mesmos desafios, compartilhamos das mesmas alegrias também, por que não? E estamos à disposição, Edilson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Patrick. Vamos começar, Patrick. Em 2019, no mês de fevereiro, nós do Jornal Rio Branco estivemos no gabinete do senhor e, na oportunidade, o senhor comentava que estava no final da primeira gestão, que o senhor estava colocando as contas em dia. Como que está hoje a saúde financeira do município de Cerro Azul? Adilson, um importante tema, a condição, a situação financeira das prefeituras é um grande desafio de todo gestor, sem dúvida. Realmente, naquela ocasião, naquela condição, a gente vinha e estava passando um momento de reequilíbrio financeiro dentro da nossa prefeitura. Então, eu sempre digo, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras, medir bem as nossas palavras, ter bastante responsabilidade com aquilo que a gente fala, mas cada um que assume uma prefeitura, ele se esforça dentro do seu mandato, faz tudo aquilo que pode e consegue melhorar o município à sua maneira. Conosco não foi diferente. Quando a gente assumiu em 2017, nós tivemos um grande desafio que era o equilíbrio financeiro do nosso município. O município estava, sim, em déficit financeiro, e a gente, então, tomou uma decisão junto com o nosso secretário de Finanças à época, inclusive que ainda continua sendo o nosso secretário até hoje, uma pessoa de muita experiência, uma pessoa de muita responsabilidade, muita integridade, e me lembro que ele me fez a pergunta, que gestão eu queria para Cerro Azul. Ele me indagou, olha, Patrick, você tem dois caminhos, ou você se organiza, presta um serviço como gestor para o nosso município e corre sim alguns riscos de lá na frente o reconhecimento político talvez não venha, porque quando você assume um compromisso de fazer aquilo que é certo e aquilo que é necessário, o que é diferente, Adilson, de fazer aquilo que a população às vezes quer ou aquilo que a gente mesmo quer. Então, um grande desafio do gestor é justamente isso, é não fazer tudo aquilo que a população quer que faça, porque às vezes não é o correto, não é o melhor, e também nem aquilo que a gente quer. Às vezes o que a gente quer não é possível ou também não vem a ser o melhor. A gente precisa fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Então, nessa primeira conversa lá com o nosso secretário de Finanças, ele me fez a indagação, que gestão a gente queria, de que maneira a gente trabalharia, se era uma gestão com mais politicagem, uma gestão com mais possibilidade de reconhecimento político, ou a gente
teria uma gestão com mais responsabilidade, uma gestão com princípios de gestão mesmo, para trazer melhorias para a população, melhorias para a qualidade de vida do nosso povo. E aí a gente decidiu, ali naquele momento, por essa segunda opção. A opção foi, então, trazer gestão para o nosso município. E isso foi, com o passar do tempo, exigindo muitas decisões, às vezes impopulares, mas para que a gente pudesse conduzir o município para uma saúde financeira, para a gente poder colocar o nosso município em condições de ser administrável, em condições de poder buscar o desenvolvimento, em condições de ter a possibilidade mínima de planejar investimento. Porque nos primeiros anos de mandato de governo, me lembro bem, 2017, 18 e 19, nós reuníamos os secretários e as principais pautas eram cortes de despesa, cortes de investimento, e a gente não conseguia nem planejar, na verdade, o investimento, né? Então era só corte, por conta de que a gente não tinha uma expectativa muito positiva e uma expectativa real de possibilidade de uma força de capital para investir no município. Então, era corte. Quando chegamos no último ano de mandato, do primeiro mandato, o último ano do primeiro mandato, a gente conseguiu já ver uma luz no fim do túnel. Esses 3 anos foram anos difíceis, de equilíbrio financeiro, de apertar realmente o cinto para a gente poder, então, equilibrar. Depois do quarto mês, mais ou menos, de 2020, lá pelo mês um pouquinho antes do mês de abril, meados ali de março, antes de estourar a pandemia ainda, nós conseguimos fazer a primeira reunião, onde a gente conseguiu colocar na mesa, reunião com os secretários e diretores, uma possibilidade de planejar investimento. Então veja, foi um longo caminho, foi uma longa caminhada, de decisões duras, difíceis, e a população bem sabe, a população serroazulense acompanhou toda essa trajetória. E aí no comecinho então de 2020 a gente teve a oportunidade de fazer a primeira reunião com uma das pautas para planejar investimento. Ainda era um investimento pequeno, mas a gente já conseguiu dar esse passo. Aí entrou a pandemia. Com a chegada da pandemia, aí eu não preciso explicar, né, o grande colapso que foi gerado, não só em Cerro Azul, não só também aqui em Rio Branco, não só no Paraná, não só no Brasil. A pandemia ela impactou toda a economia mundial. Então o mundo sofreu com a pandemia, o mundo ainda sofre com a pandemia até hoje. E aí a gente precisou, e com responsabilidade, deixamos de lado o nosso planejamento de investimento para a gente conter e conseguir conduzir o município da melhor maneira possível, mas sem correr riscos, aguardando para ver qual seria a maior necessidade e prioridade do município. Terminamos o primeiro mandato, as eleições de 2020 foi um grande desafio também, porque uma eleição em meio à pandemia, uma eleição que foi prorrogada, mudou o prazo, e a gente vinha com essa mudança cultural dentro do nosso município, a mudança da cultura política lá de Cerro Azul. E a gente vinha com um ponto de interrogação. Como a população transmitiria no voto esse trabalho que foi feito nos primeiros 3 anos de mandato e também a continuidade aí dos primeiros enfrentamentos da pandemia. Então era um grande ponto de interrogação. Realmente a gente não sabia como que ia acontecer. Mesmo assim, mantivemos a intenção de realizar uma gestão em busca de resultados, uma gestão para poder realmente melhorar o serviço público para a população, uma gestão íntegra, onde tivemos no período eleitoral, inclusive, o maior cuidado com as finanças, principalmente do município, e posso afirmar e garantir que o município não arcou com qualquer tipo de despesa no período eleitoral. Uma que a legislação, por óbvio, não permite. Mas, historicamente, a gente sabe que isso acaba, infelizmente, acontecendo em muitos municípios. Graças a Deus, em Cerro Azul isso não aconteceu. Tivemos uma integridade ampla e absoluta no período eleitoral e
a população correspondeu de maneira positiva. Esse foi o grande feito e a grande satisfação desse primeiro mandato. Implantar uma mudança cultural na política do município e perceber que a população entendeu a forma de gestão. Entender que o munícipe, que o Cerro Azulense, compreendeu a intenção, percebeu os, embora ainda pequenos que foram naquela época, resultados, mas foi muito positivo. Conseguimos um grande feito, graças a Deus, e hoje, é claro que o município ainda vive uma pandemia, assim como o mundo, né? Mas o município, comparando com o município que eu peguei em 2017, para o município que a gente inicia um segundo mandato agora em 2021, afirmo que o município está, graças a Deus, muito, mas muito melhor do que naquele primeiro momento em 2017. Tá certo. Com relação às certidões, Patrick, o município indica as certidões, né? Isso é bom para fazer investimento no município. Então a pergunta é assim: aqui em Rio Branco, a prefeita Karime Fayad, quando assumiu em janeiro, ela fez uma redução, ela fez uma reforma administrativa aqui em Rio Branco. Ela reduziu cargos comissionados, reduziu secretarias. Em Cerro Azul, houve a necessidade de fazer essa redução também? Ou lá não foi necessário? Já está tudo certo? Veja, Adilson, o senhor tocou em 2 pontos: certidão negativa e redução, né, de todo o custo e redução da máquina pública, enfim. Lembrando que essa redução ela precisa ser também muito responsável, que a gente precisa reduzir, porém a gente não pode reduzir a ponto de comprometer prestação de serviço. Então a prestação de serviço básico e de qualidade para a população ela tem que ser mantida. Isso aconteceu no primeiro mandato. Nós diminuímos, me lembro, deixa eu ver se eu lembro aqui exatamente os números. O município tinha, na época, 246 cargos comissionados. E, ao assumirmos em 2017, fizemos uma grande transformação nesses números. E a gente passou, então, a trabalhar com aproximadamente 80 cargos. De 246 veio para 80 cargos. E, no decorrer dos tempos, isso a gente veio reduzindo. Quando eu falo de cargos, entenda-se cargos comissionados. Existe uma diferença muito grande entre todos os cargos do município. Né? Tem os cargos ali comissionados, que são os CC1, que a gente fala lá no município de Cerro Azul, tem 3 principais cargos comissionados: o CC1, CC2 e CC3. Então é subdividido nessas 3 fases. Antes da gente assumir, o município vinha trabalhando com outras 2 variedades, né? Vamos chamar de variedade, que trabalhava do CC1 até o CC5. Então tinha o cargo comissionado CC1, CC2, CC3, CC4 e o CC5. Quando assumimos, nós deixamos em 3 variantes, né? A CC1, a CC2 e a CC3, sendo que o CC1 é o cargo de secretário. Então o município hoje tem, contando com a Previdência, contando com a Controladoria Interna, a gente tem ali um total de 13 cargos comissionados para um município, 13 cargos CC1 para um município com 18 mil habitantes. Considerado pela média do Paraná, isso é pouco. É pouco. E comparando os 40 cargos, então, aproximadamente, que temos entre CC1, CC2 e CC3, CC2 os cargos de direção, que é os diretores de departamento que nós temos, diretor de cultura, diretor de turismo, diretor da saúde, diretor de esporte, e outros que talvez eu não lembre agora de cabeça, né? Mas, além deles, tem os CC3, né, que são os chefes de divisões. Então, chefe da divisão do terminal rodoviário, chefe de divisão da manutenção predial do município. Então, são basicamente esses 3 tipos de cargos comissionados. A redução feita lá no início do ano, no início de 2017, abrangeu principalmente os cargos comissionados, que além de termos reduzido a quantidade de cargos, logo em seguida nós tivemos que também fazer uma redução de valor de recebimento desses cargos. Então, o município ele precisou passar por toda essa readequação. E uma grande redução que a gente precisou fazer, e é o que a gente ainda vem trabalhando, é na redução do número de funcionários, a quantidade de servidores do município. Quando você fala em certidão, tudo é relativo. Uma coisa vai puxando a outra.
para a gente ter todas as certidões do município, e não são poucas, são muito mais do que 13 certidões que o município tem que ter, e quando a gente fala em certidão, certidão regulatória, se a gente tiver, por exemplo, mais do que 54% de gasto com índice de pessoal, ou seja, todo o bolo tributário do município, ele não pode ser comprometido em um percentual maior do que 54%. Senão, na prestação de conta, o Tribunal de Contas desaprova as contas do município e a gente perde a certidão do Tribunal de Contas. Então, dentro dessa estratégia de redução de número de profissionais que foram necessários reduzir para a gente poder estar próximo do índice de pessoal, nós diminuímos o número de funcionários também. O município trabalhava em média com 1.000 funcionários. Em média, 1.000 funcionários. A gente foi reduzindo, e hoje nós não chegamos a ter 600. O município de Cerro Azul não tem 600 funcionários dentro da folha. São 500 e alguns funcionários que a gente tem. Importantes funcionários. Sem os funcionários, a gente não consegue apresentar nenhum tipo de atendimento no município, por óbvio. A máquina pública, o município depende e precisa de bons funcionários. Mas nós tivemos que passar por toda essa readaptação. E estamos passando ainda. Porque o município ele ainda está um pouquinho acima do índice de pessoal, precisa corrigir isso. Agora, recentemente, o Tribunal de Contas, ele prorrogou o prazo para que os municípios entrem dentro do índice de pessoal, justamente por conta da pandemia. Então, os municípios que estão acima do índice de pessoal têm um prazo maior para voltar ao seu limite. E a gente precisa estar a todo momento cuidando disso, se esforçando para reduzir esse índice de pessoal, para não extrapolar, para não perder a certidão. A certidão, as certidões, né, são várias certidões, como já disse, são indispensáveis, extremamente indispensáveis para os municípios. Cerro Azul, passar um dado aqui interessante e importante, né, a composição da receita de cada município, ela difere de um município para outro. Então, Cerro Azul tem a composição da sua receita, ou seja, o bolo tributário, todo recurso que entra lá em Cerro Azul, é de uma maneira diferente do bolo tributário aqui de Rio Branco do Sul, por exemplo, Adilson. E por conta dessa peculiaridade de cada município, Cerro Azul tem 93% da sua receita vindo de maneira externa, ou seja, do governo do estado ou do governo federal. 93%. Apenas 7% da nossa receita é local. Então, imagine, nós dependendo de receita externa para poder administrar o município, para poder deixar o município em condições de atender a população, e também, para a gente poder desenvolver o município, a gente precisa de recurso externo através de programas, convênios, emendas parlamentares, projetos que a gente apresenta que façam parte de cardápios das secretarias do Estado e também dos ministérios do governo federal. E para a gente poder acessar esses recursos, a gente precisa ter a regularidade de todas as certidões do município, ou seja, o município precisa cumprir com todas as suas obrigações. Eu sempre uso o seguinte exemplo, Adilson. Se o município tiver uma conta de luz em atraso, que não pague, ele já não tem certidão, ele já não consegue conveniar, já não consegue acessar determinados recursos. Se tiver uma multa em qualquer um dos carros do município, que também não foi paga, o município também perde a certidão, uma das certidões, e não consegue acessar recurso externo. Se tiver um funcionário do município contratado, e o município não recolher os direitos trabalhistas daquele funcionário, o município também perde a certidão, e não consegue obter recurso externo. Então, para um município como o nosso, que depende em um percentual de mais de 90% de recursos externos, a nossa a certidão é indispensável, nós temos que ter a regularidade. E por isso, é muito importante o cuidado com a contabilidade do município, respeito ao orçamento, respeito à capacidade financeira do município. A gente sabe que muita coisa tem que ser feita e precisa ser feita, mas a gente também é limitado. Se a gente gastar mais do que a gente ganha, vai gerar um problema financeiro e orçamentário, vai gerar um problema que vai custar talvez uma das nossas certidões, e a gente não consegue daí recurso externo para poder desenvolver o nosso município. Então, na pergunta do senhor aí a respeito dos cortes e despesas,
Isso a gente vem fazendo, né, a todo momento, e realmente no primeiro mandato foi muito forte o que a gente precisou fazer para reduzir, né, esse gasto com o pessoal e também tentar otimizar a prestação de serviço público. E quanto às certidões, é uma das prioridades da gestão para a gente poder acessar esses recursos externos. Um dado que eu lembrei, Adilson, agora, que também é muito... a gente tem muito orgulho desse dado, é de que o município, em se tratando de receita, de arrecadação, de busca de recursos, dos recursos que são vinculados pela plataforma do Siconv, que é um sistema do governo federal, onde os recursos que vão para os municípios passam por essa plataforma, recurso federal, o município de Cerro Azul, ele conseguiu chegar ao 8º município da região metropolitana. A região metropolitana é composta pelos 29 municípios, e o município de Cerro Azul conseguiu chegar em 8º colocado em capacidade de arrecadação de recursos. Isso foi muito importante. Esses recursos foram investidos em pavimentações lá no município, foram investidos em reformas de estabelecimentos públicos, foram investidos em aquisição de equipamentos que melhoraram a prestação de serviço para o munícipe, e isso é muito bom e visto com excelentes olhos, e a gente agradece, né, a toda a equipe técnica que dá condições para o município poder chegar a uma classificação dessa, considerando os 29 municípios aqui da região metropolitana. Tá certo. A gente vem acompanhando a gestão lá de Cerro Azul, e em fevereiro, se eu não me engano, o senhor informou a população a aquisição de um rolo compactor, caminhão, Ford Ka, e recentemente a saúde ganhou mais 2 veículos. E é o resultado de uma boa gestão, né? É isso que você está comentando aí, né? Estando em dia, consegue aí benefício para a população, né? Perfeito, Adilson, perfeito. A condição e a capacidade do município receber recurso ou equipamento depende de uma série de fatores. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a regularidade do município. O município tem que ter, sim, a regularidade, tem que ter as certidões, tem que ter uma boa equipe técnica para preencher tudo aquilo que tem que ser preenchido de formulário, de sistema, de solicitações, os ofícios que têm que ser mandados. É muito documento para você conseguir acessar qualquer tipo de recurso ou qualquer benefício para o município. Então, a primeira questão é a regularidade. A segunda questão, que é tão importante quanto é a diplomacia política. Se o município tem um gestor que não corre atrás, que não bate na porta, que não explica e não conta as necessidades do município, que não consegue abrir um canal de comunicação com as secretarias estaduais, com o governo do estado, com o governo federal, com os ministérios, com as instituições que possuem recursos e benefícios para os municípios, sem essa diplomacia política, fica muito mais difícil, sabe? E é claro que a gente precisa entender e saber que mesmo a gente falando, dá a impressão que a gente está numa condição muito confortável, que a gente sabe tudo e que a gente já correu atrás de tudo. Não, de maneira nenhuma. Pensar dessa forma é pensar com mediocridade. A gente não pode ser medíocre. Nós temos que a todo momento estar preparados para entender que a gente pode oferecer um pouco a mais, que a gente pode correr um pouco mais atrás, a gente pode buscar cada vez mais, porque a consequência desses benefícios, Adilson, não é pessoal, não é para mim, não é para o próprio vereador, os nossos vereadores. Depois eu quero até comentar sobre os vereadores, mas não só para mim, não só para os próprios vereadores que correm atrás também. Esses benefícios é para a população, sabe? Você tem recebido apoio dos vereadores, da maioria? Como que está essa... Da maioria, sim, com certeza, com certeza. Então, essa questão aí das conquistas, graças a Deus, eu não trouxe o dado aqui real, e ainda bem que eu não tenho de cabeça, eu já não consegui nem guardar mais de cabeça, né? Mas eu sei que já passa. O último dado, se eu não me engano, que foi me apresentado, eram 43 novas conquistas, entre veículos, ônibus, caminhões, equipamentos para pátio rodoviário. Então, 43 novas aquisições. Isso é muito bom, Adilson, sabe?
E é um grande orgulho, um grande prazer, uma grande honra poder dizer isso. E isso é fruto de trabalho, né? Não só da gente, volto a dizer, nós temos uma equipe maravilhosa lá em Cerro Azul, sabe? Uma equipe que corre atrás também, e é todo mundo junto correndo, sabe? E a população é importante, e eu também gosto sempre de dizer que eu sou muito otimista, né? E sempre pretendo, sempre que eu posso, eu tento transmitir isso para a população. Porque quando a população se torna otimista também, Adilson, aí, meu irmão, a possibilidade das coisas darem certo é muito melhor. Nós temos que transmitir otimismo, coragem, transmitir as nossas qualidades aonde a gente estiver. E quando a população sente isso e começa também nessa linha, sabe? A população começa a ser otimista, começa a acreditar, as coisas tendem a dar certo. Esses veículos são financiados ou a aquisição foi feita à vista? Não sei se você pode responder. Eu posso, Adilson. O município também tomou esse cuidado. Eu não fiz nenhum financiamento até hoje à frente da prefeitura do município. Eu não peguei nenhum dinheiro emprestado de nenhum órgão, justamente por conta desse planejamento e desta preocupação com a condição financeira do município. Então, o município, a todo momento, a gente faz análises, a gente se preocupa com a condição financeira do município e não fizemos nenhum financiamento ainda até agora para a gente apresentar algumas dessas conquistas. Isso é muito importante, Adilson. Todas essas conquistas, o que não foi possível vir recurso externo, ou do Estado, ou do governo federal, a gente aportou do recurso livre do município, de uma pequena parcela que a gente tem, mas tem, para a gente poder fazer aquisições. Então, eu vou citar aqui duas aquisições extremamente importantes que a gente fez lá em Cerro Azul com recurso próprio, com recurso do IPTU do cidadão, com recurso do pagamento de tributos e taxas municipais, que faz parte desses 7% da receita do município, né? Então, desse pouco recurso que tem, a gente já apresentou a compra de um caminhão compactador de lixo. O município fazia mais de 20 anos que não tinha um caminhão compactador. Nós não conseguimos recurso estadual nem federal para aquisição desse veículo, e era uma prioridade. Então, o que fizemos? Adquirimos com recurso próprio, com dinheiro do imposto do cidadão, que foi transformado nesse caminhão, então, que faz uma coleta de resíduo sólido lá em Cerro Azul. Além desse caminhão, também com recurso próprio, foi adquirido um caminhão para manutenção da energia, a manutenção das lâmpadas de iluminação pública do município. Esse caminhão está lá no urbanismo, faz parte da frota nossa, e ele é utilizado tanto para a manutenção de lâmpadas, como qualquer outro tipo de serviço, às vezes uma limpeza perto de algum poste mesmo, né, tirar algum galho, alguma coisa, ele é muito bem utilizado. E essas duas aquisições, elas foram realizadas com recurso próprio do município, com dinheiro direto do imposto do cidadão, que foi transformado em conquista, em benefício. A grande maioria luta e correr atrás, apresentar projeto, documentação, e conseguir do governo do Estado e do governo federal, que apoiam sim os municípios, desde que tenha tanto a diplomacia política, quanto a parte de regularidade da documentação, e os municípios com certeza conseguem acessar, né, esses recursos aí que trazem benefícios para a população, Adilson. E a gestão inspira confiança, né, Patrick? Mas é importante, né? A gente precisa transmitir, é claro, a gente precisa fazer a parte da gente, né? Para ter a clareza e também ter a convicção, a força e a condição de poder estar à frente de uma população e transmitir essa força, esse desejo de que as coisas deem certo, e de uma maneira natural, né? A população acaba aderindo e aos poucos a gente acaba tendo mais pessoas para ajudar do que gente torcendo para dar errado. Verdade. Na semana passada circulou uma informação, não sei se procede, as redes sociais ela é tomada por fake news, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente divulga. E uma informação que chamou a atenção da população de Cerro Azul por ser algo bom, que seria a vinda de uma fábrica de cimento, ia gerar bastante emprego ali em Cerro Azul. Essa informação procede, não procede? Há uma expectativa? Sei que, se você pode adiantar alguma coisa sobre. Você sabe, Adilson, que sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu participo, né, de lives, e eu gosto muito de transmitir informação. Isso é importante, né? E
neste momento agora, aqui no Jornal Rio Branco, é a primeira vez que me fizeram, né, essa pergunta, e não é surpresa, né, por conta de que realmente foi uma grande movimentação dessa informação lá em Cerro Azul nesses últimos dias. Ocorre que, na verdade, de diferente o que aconteceu, foi um sobrevoo, né, foi uma aeronave que acabou sobrevoando lá o município, com uma determinada empresa, né, que não estou autorizado ainda a falar o nome da empresa e também não sei ao certo o nome dessa empresa, mas não é a única. O Vale do Ribeira é um vale que ele é rico em minério, a gente sabe disso. E não só minério, tem muitas outras riquezas também no Vale do Ribeira, né? Mas a intenção de várias empresas de se instalar no vale, ela é real, ela existe. Uma dessas empresas sobrevoou, né, ali a nossa região, e isso despertou, né, um grande interesse nas pessoas de obter informação. É verdade, que tipo de fábrica que é, e realmente isso a gente não tem ainda a confirmação, porém a gente sabe que não é apenas essa empresa que foi essa semana no município. Então, geralmente as empresas que vão se instalar no município, elas passam pelo município, solicitam a anuência, né, do prefeito. E por várias vezes aconteceu de empresas chegarem lá no município, solicitarem a anuência. A gente vê primeiro com o nosso meio ambiente se não vai nos trazer um problema maior do que os benefícios, e a gente geralmente está propício a liberar as anuências. Por quê? Entendemos que o processo de transformação industrial de uma comunidade é importante para o desenvolvimento. Então, a gente quer que Cerro Azul se desenvolva industrialmente, sem dúvida nenhuma. Mas, neste momento, várias empresas estão procurando e estão passando pelo município, e também municípios vizinhos, municípios do Vale, para buscar novos investimentos, expansão dos seus negócios. Isso é muito bem-vindo. Ocorre que, o que temos de concreto e de real lá em Cerro Azul, nessa linha de industrialização? Nós temos a fábrica de suco, que se instalou agora ali no município, e agora é uma fábrica de suco. Essa fábrica já começou a sua operacionalização. Ela inicialmente está extraindo já o óleo essencial da tangerina poncã, da mandarina montenegrina, de outras variedades também de frutas cítricas, e o investimento é um investimento alto, que passa dos 10 milhões de reais investidos lá no município. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai valorizar o nosso produto, que está muito bem exposto aqui para abrilhantar também aqui, né, Adilson? Aproveito a oportunidade para agradecer o Patrick, ele trouxe aqui para nós uma cesta de poncã, né? E obrigado, hein, pessoal, ficaram felizes aí do estúdio. Imagina, e para nós é um prazer poder trazer essa fruta cultivada com tanto carinho, né? E essa fruta vai ter essa valorização agora também por conta da fábrica. A fábrica, ela está já instalada, então, em Cerro Azul, né? É a Paulin e Moura, o nome da fábrica, né? Essa fábrica, ela pretende extrair o suco da tangerina poncã e também de outras frutas, como, por exemplo, a uva. Então, a gente torce, o município não vai medir esforços para que esta fábrica possa estar cada vez mais movimentando a nossa cidade, porque atrás da fábrica vem o desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Importante falar, Dilce, aproveitando aqui a oportunidade, no trabalho da fábrica e na intenção da instalação dessa fábrica lá no município, existe então a exploração do óleo essencial da nossa fruta. Esse óleo essencial, é importante também dizer, que ele é extraído principalmente da fruta mais verde. Quando ela está começando a criar corpo, é o momento de fazer a extração do óleo essencial da nossa fruta. Ocorre que o nosso produtor, ele também está, neste momento, numa transição cultural do cultivo da tangerina poncã. Qual é o processo importante que o município precisa trabalhar? E o nosso produtor, você produtor aí de citros, principalmente produtor ali da Cerro Azul, Dr. Ulisses, também aqui Rio Branco, Adrianópolis, Tunas, Castro, Bocaiúva, enfim, produziu citros. Existe um procedimento que é chamado de raleio. O raleio, ele é uma classificação e uma seleção das frutas que tem no pé, para que uma parte dessa fruta seja retirada do pé e encaminhada para a fábrica, por exemplo, para a exploração
do óleo essencial, e a fruta que ficará no pé, ela vai ter muito mais força e desenvolver muito mais para poder conseguir chegar num padrão muito próximo a esse padrão nosso aqui, que é uma fruta de excelente padrão. Excelente padrão mesmo. Isso, com a prática do raleio. O raleio é muito importante e precisa começar a estar dentro da cultura de produção de citros no nosso Vale do Ribeira, para a gente poder então fazer com que o produtor ele já obtenha lucro nos primeiros dias do ano, porque é no momento em que a fruta já está em condições de ser encaminhada para a fábrica, e aí na sequência ele vai ter uma fruta de melhor qualidade, uma fruta com padrão de beleza melhorado, porque ela vai conseguir, com menos frutas no pé, as frutas que estarão vão conseguir mais energia, vão conseguir mais condições para ela poder se desenvolver. Então é muito importante essa questão do raleio, e a fábrica que a gente tem no município hoje, que está concretizada, que já está em funcionamento, é a fábrica que vai explorar a nossa fruta e valorizar a nossa fruta ali em Cerro Azul, fábrica de extração de óleo essencial e a fábrica de produção de suco. E a gente torce que outras fábricas venham, né? Desde que não afete, como você falou, o meio ambiente, né? Adilson, e não só a torcida, Adilson. A gente vem buscando muito isso. A gente vem correndo atrás com a equipe técnica lá do município, não é de hoje. A gente vem correndo atrás e percebendo também, importante citar, que o governo do estado, ele tem essa preocupação, principalmente com o desenvolvimento do Vale do Ribeira, isso é muito importante citar, e eu acredito, tenho esperança, e acima de tudo tenho muita fé, que Deus vai abençoar, e a gente vai conseguir desenvolver, e vai conseguir industrializar na medida do possível, né, com todos os requisitos, e todas as obrigações, e todos os cuidados, para impactar da menor maneira possível o meio ambiente e também a vida das pessoas, mas a gente precisa pensar no desenvolvimento, a gente precisa pensar em gerar emprego e gerar renda, e essa é uma das necessidades de Cerro Azul e do Vale da Ribeira, e a gente vem trabalhando muito forte para que isso venha a se concretizar. Estamos na luta. Maravilha. Voltando àquele assunto ali, Patrick, dos veículos e tal, o pessoal de São Sebastião e da Bomba, eles pediram para fazer uma pergunta aí. Eles estão ansiosos por uma possível pavimentação. Ali vai muito dinheiro para pavimentar aquilo lá. É um trecho bastante grande, né? Dá o que ali, uns 27, 30 quilômetros entre Bomba e o centro de Cerro Azul, né? Adilson, veja, de Cerro Azul a São Sebastião dá mais de 30 quilômetros. Mais de 30. É importante citar que São Sebastião é o único distrito de Cerro Azul, é uma região linda, é uma região de um povo extremamente trabalhador também. A predominância da agricultura ali, ela também passa pela cadeia do leite, produção de gado, tem também ali bastante produtos, aí não ali só em São Sebastião, na região, estou dizendo, no distrito, tem muito produto da cana de açúcar, muito doce, sabe? Então, é uma região muito bela do nosso município, ali São Sebastião, porém ela é distante, dá mais de 30 quilômetros de distância. O que a gente tem aí nessa linha? Nós temos um pedido para o governo do estado, mas já adianto que para a gente conseguir 30 quilômetros, ou de pavimentação, ou de colocação de pedra irregular, é muito difícil. De qualquer forma, protocolado está. Então a gente tem um protocolo dentro da Secretaria de Abastecimento do Governo do Estado, dentro de um dos projetos que a Secretaria tem, que é a aplicação de pedra irregular em estradas rurais. Então esse projeto está cadastrado e a gente está no aguardo da disponibilidade financeira do Estado para a gente poder ver então uma melhoria nessa via. Outro projeto que está tramitando, isso em parceria com um dos nossos vereadores, que está nos ajudando e correndo atrás, que é o vereador lá da região, posso citar aqui sem problema nenhum, inclusive o vereador é bem conhecido aqui em Rio Branco, viu, Adilson? É o vereador André, lá do São Sebastião. E o André é da família daqui, a família do seu Assir, eu acho que cortou o microfone, né? Cortou ali? Acho que tem um outro reserva aqui. Maravilha, tem mais um. Será que eu estou falando muito, Adilson? Por isso que cortou o microfone aí?
É os Acho meninos é o que cortaram, né? É eles que cortaram ali, eu acho. Então, um outro projeto que está também tramitando, para que a gente possa estar levando, né, ali para São Sebastião, aí sim, aí é uma proposta de um investimento de pavimentação. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, porém, a gente fica um pouco com receio de expor esses projetos, porque está em fase inicial, Deus. E no meio público, quando a gente fala que um projeto está concluído, ele vai 2 anos para começar a obra ainda, sabe? Então, a fase de investimento em pavimentação lá em São Sebastião é um processo que está iniciando agora. Nós estamos entrando ainda com os pedidos, entrando com a documentação, comprovando a necessidade, comprovando a quantidade de pessoas que vivem lá, para que o Ministério entenda e selecione o nosso projeto, para aí sim a gente poder ver essa conquista lá em São Sebastião. Interessante, Edilson, que muita gente pode até questionar, mas vão investir em pavimentação lá em São Sebastião, e aqui na minha rua, que é aqui no perímetro urbano, ainda não tem pavimentação, inclusive a minha rua lá ainda não tem pavimentação. E por que isso acontece? Porque o orçamento, tanto do governo federal, quanto do estado, quanto do município, ele tem essa exigência. Aquilo que é destinado para melhoria de infraestrutura no meio rural, ele não pode ser colocado em melhoria no perímetro urbano. Então, é um recurso que a gente precisa entender que ele está dentro do orçamento do governo federal para ser aplicado lá na comunidade rural. Ele não pode ser aplicado dentro do perímetro urbano. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, esse é um recurso que a gente está lutando, está trabalhando, e São Sebastião é uma comunidade que tem uma grande quantidade de pessoas vivendo lá, sabe, Edilson? Pois é. Então, acho que foi no início do ano, Patrick, um grupo, uma manifestação ocorreu ali, acho que foi em Serra Azul. O pessoal que mora em Doutor Ulisses, Serra Azul, faz esse trajeto. E aí o pessoal estava lá dizendo que as ruas estão em péssimas condições. A gente sabe que esse trajeto PR-092 é de responsabilidade do governo. As prefeituras de Serra Azul, Doutor Ulisses, se conversam em dar um apoio para o governo, ou como que está essa situação ali da PR-092, que não está pavimentada ainda, né? E não tem acho que nem expectativa para ser, né? Essa é uma demanda, Dilson, que ambos os municípios sofrem e ambos os municípios podem ser beneficiados, e uma obra desta acontecendo, muita gente vai sentir, né, os benefícios, sem dúvida nenhuma, inclusive produtores. Então, o prefeito Moisés, que é o prefeito ali do Doutor Ulisses, é um prefeito muito dedicado também, e eu sei que ele corre muito atrás disso, assim como a gente corre. Cerro Azul e Doutor Ulisses caminham de mãos dadas em busca desse projeto que é tão especial e tão sonhado, porque beneficia tanto o Doutor Ulisses quanto o Cerro Azul, e principalmente os nossos produtores que transportam alimento. Então isso é muito importante. Qual foi o último dado que eu obtive a respeito desse projeto, dessa pavimentação? Difícil, a gente sabe que é, Edilson, mas impossível a gente não pode nunca dizer que é. É possível, mas realmente difícil. O status que eu obtive lá dentro da secretaria, aliás, dentro de um dos espaços administrativos do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que faz parte da CIU, que é a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado, que são responsáveis pelas rodovias estaduais, e bem lembrado, esse trajeto de Cerro Azul até Doutor Ulisses, também esse trajeto de Cerro Azul até Rio Branco do Sul, faz parte da PR-092, PR de Paraná, então é uma rodovia estadual. Essa rodovia estadual, ela ainda não tem o projeto, não existe o projeto. Isso segundo informações obtidas lá dentro do Departamento de Estradas de Rodagem. Eu não posso falar em nome de alguém lá do departamento, mas eu estive lá em agenda oficial, perguntei e tive essa resposta. O que o governo do estado está fazendo agora nesse momento? E é válido. Ele está tentando apresentar uma proposta de uma licitação ou parceria público-privada em várias fases, várias etapas daquele trecho, que é um trecho de 50 quilômetros. É um recurso muito grande a ser aportado e investido ali. Então o governo também ele tem
ele tem que encontrar, ele tem que achar, ele tem que buscar esse recurso e dar essa condição, no meu ponto de vista, né, para o cidadão, para o contribuinte lá de Dr. Ulisses Cerro Azul. E, embora eles estão trabalhando ainda no projeto. Então, a partir do momento que o projeto estiver pronto, que não tem-se ainda uma previsão de quando ficará, a partir desse momento ainda a gente tem que saber e tem que entender que não vai ser o ano que vem que vai sair uma obra dessa. Porque realmente é uma obra muito grande e uma obra que depende de um investimento muito alto. O que não pode acontecer, e o que eu sugiro, que as pessoas também entendam que tem que ser dessa forma, é a falta de manutenção. Mesmo que a gente saiba que vai ser um projeto de longo prazo, que vai demorar para sair, que seja, claro que a gente quer que saia o mais rápido possível. Mas enquanto não sai, tem que ter manutenção. Essa manutenção não pode ser feita pelo município e deve ser feita pelo governo do estado, sabe? E todas as vezes, pelo menos, que a gente tem acessado, tem entrado em contato com o governo do estado, aí eu digo, pelo trecho nosso ali, que é principalmente Cerro Azul, de Cerro Azul até a Ponte da Ribeira, que é um trecho curto, tudo bem, de 4 quilômetros, a gente tem buscado proximidade com o DR e o DR vai e faz a manutenção ali. Às vezes, o DR coloca que está em outra região, que vai demorar para chegar, e como é um trecho de muito fluxo de pessoas, Cerro Azul acaba dando um apoio ali também, fazendo a manutenção. Agora, de Dr. Ulisses ali, até a Ponte da Ribeira, que é a divisa do nosso município, são 50 quilômetros. Nem se a gente juntar as duas prefeituras, nem juntando Cerro Azul e Dr. Ulisses, a gente não consegue fazer a manutenção daquela estrada, sabe? Então, é uma obrigatoriedade, é uma responsabilidade do governo do estado por ser uma rodovia estadual. A gente está de braços dados, o governo do estado também, a gente percebe, todas as vezes que a gente vai lá, a gente percebe que eles estão tentando, estão buscando, estão correndo, mas também, até agora, a gente não conseguiu aí a solução para esse problema. Nesta manifestação, foi uma manifestação popular, né? Eu não pude estar presente lá naquele dia, e ocorreu por conta de, naquele momento, né, a rodovia realmente estava numa condição muito ruim, péssima, os caminhões estavam encalhando, a população não estava conseguindo transitar, e aí a população se mobilizou e fez um manifesto legítimo, um manifesto que tem que ser respeitado, e os gestores públicos, inclusive nós, a gente precisa tentar achar um caminho, achar um meio e dar a melhor condição de trafegabilidade para aquela via que realmente, principalmente quando chove, é muito difícil. Perfeito. Para encerrar esse assunto de obras, pavimentação, o que tem de concreto hoje para Cerro Azul, em termos de previsão para pavimentação? Pode adiantar para nós alguma coisa? Deixa eu puxar um pouquinho aqui disso na memória, mas a gente tem algumas coisas bem concretas sim, né? Então, primeiro dizer que a gente iniciou lá em 2017, executando um recurso para a pavimentação da Vila Eliane. Nós também investimos em pavimentação no Morro da Rádio, que a gente chama também como Morro do Jango. Investimos também na Caixa da Água, investimos também em uma das ruas ali da Vila Manger e na Vila Bestel. A Vila Bestel é uma das vilas mais antigas do município e também a vila que pôde perceber o maior número de ruas sendo pavimentadas por conta dessa antiguidade da vila, a quantidade de pessoas que lá moram. E agora, de concreto e de planejamento, eu não posso deixar de atender a Vila Braine, que é uma vila na chegada da cidade, e já possui um recurso para ser investido ali na Vila Braine. Também nós vamos direcionar esforços para atender a Vila Manger, que é uma vila que no primeiro mandato a gente não conseguiu investir em pavimentação, é uma vila que precisa, uma vila também bastante movimentada. E as ruas prioritárias. Quando eu digo ruas prioritárias, Adilson, a gente tem ruas lá no município que, às vezes, quando chove, as pessoas não conseguem chegar em casa. Quando chove, a gente não consegue fazer a coleta de lixo lá naquela rua. Difícil, sabe? Né? E é uma situação difícil, então é uma rua prioritária. A gente precisa resolver, sabe? E expor isso também na mídia é difícil para nós. Porque eu queria chegar aqui, Adilson, e falar que todas as nossas ruas estão em ótimas condições. Mas não é. A gente precisa, primeiro, respeitar e aceitar aquilo que não está certo, para a gente poder corrigir.
Senão, se eu imaginar que quiser tampar o sol com a peneira, eu não vou levar o benefício onde realmente precisa, né? Então, existem ruas prioritárias espalhadas pelos vários bairros lá do município, e a gente precisa pensar nessas ruas prioritárias. Agora, assim, de antemão, planejamento nosso, e aonde a população vai ver o investimento mais rápido, posso dizer que é Vila Manger e Vila Braine nesse primeiro momento. O que a gente observa, Patrick, já desde a primeira entrevista que a gente esteve lá em Cerro Azul, em fevereiro, a forma transparente que você trata a gestão. É uma gestão, por nós, considerada uma gestão modelo. Cerro Azul cresceu muito, ele é um município afastado, então a gente gostaria de parabenizar nessa questão aí de crescimento, de evolução. E a gente percebe que você domina essa questão de gestão aí, né? Obrigado, Dilson. Agora falando do carro-chefe de Cerro Azul, a questão da Poncã, tangerina, da laranja, né? Enfim, o que está faltando para Cerro Azul hoje ser reconhecido nacionalmente como o maior produtor de tangerina? O que está faltando? Adilson, só voltando um pouquinho, né, nessa colocação do senhor, a gente fica muito honrado, né, de receber esse elogio. Eu divido e compartilho esse elogio com toda a nossa população. O município ele só vai para frente se todo mundo tiver com a mesma intenção, né? Senão, só prefeito não consegue fazer nada, só gestor não consegue fazer nada. A população também tem que querer. E graças a Deus a gente tem percebido que a população serroazulense ela está acreditando, ela acredita em si mesma, ela está acreditando no município, e isso faz com que o município possa estar caminhando, né? Então, graças a Deus, o município tem bons resultados. Estamos longe ainda do ideal, temos muitos desafios, mas não vamos medir esforços, vamos continuar trabalhando com responsabilidade, com calma, pé no chão, sem loucura, pedindo para Deus continuar abençoando, que é fundamental. E se a gente quer que Deus abençoe, Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não estiver fazendo a nossa parte, como é que nós vamos querer pedir para Deus abençoar? Sabe? Então vamos fazer a nossa parte para a gente pedir para o Pai abençoar o município. E aí eu entro no que o senhor fala, da prosperidade, dessa fruta que é maravilhosa, né? Tudo depende da aprovação de Deus, sem dúvida nenhuma, né? E eu acredito nisso e busco muito essa intercessão divina para que Deus continue abençoando e prosperando o Cerro Azul. Então a nossa fruta, ela é uma fruta realmente considerada como carro-chefe da economia do município. Não é só ela, Deus. O município tem muitos outros importantes segmentos de desenvolvimento econômico, mas vamos generalizar na produção de alimentos. Cerro Azul é um grande produtor de alimento. Isso é muito bom, isso é muito importante. Puxando e respondendo a pergunta do senhor a respeito da tangerina Poncã. Sim, Cerro Azul é considerado o maior produtor de tangerina Poncã do Paraná. E esse título a gente já tem, inclusive reconhecido através de lei estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa Estadual. E tem um detalhe, que além de sermos o maior produtor de tangerina Poncã do Paraná, nós produzimos uma fruta de excelente qualidade. A fruta produzida no Vale é uma fruta peculiar, gente, é uma fruta diferenciada. Não se vê Poncã com as mesmas características da Poncã de Cerro Azul e do Vale. Não tem, Edilson. Inclusive, em um trabalho que está sendo realizado agora, um trabalho também de pesquisa e de longo prazo, a identificação geográfica da tangerina Poncã é algo que logo, logo estará saindo, se depender de nós. E o que quer dizer essa IG? O que quer dizer essa identificação geográfica? É a confirmação de que no nosso município as características da Poncã, elas são cientificamente confirmadas que não possuem em outro lugar. Isso acontece em outros municípios com outras culturas também, né? Agora, a gente está buscando a IG, que é o reconhecimento e a identificação geográfica da tangerina Poncã do Vale do Ribeira. É só no Vale do Ribeira, é só em Cerro Azul que tem a Poncã com as características dessa fruta aí. Coloração, quantidade de suco, o grau Brix, que é dito, que é a doçura da fruta, né? A doçura da fruta
produzida no Vale é uma doçura que não se consegue em outros lugares do Brasil, não tem. Por isso ela é tão especial, por isso ela tem que ser valorizada. Não é uma fruta comum, é uma fruta especial. E aí, o senhor pergunta a respeito do reconhecimento nacional. Para ter o reconhecimento nacional, é um processo um pouco mais demorado. Hoje, o nosso pedido está na Comissão de Cultura da Esplanada e está tramitando em uma das câmaras dos deputados federais. Logo que tramita pela Câmara dos Deputados, pela Câmara da Comissão de Cultura, não tenho a informação se vai passar ainda por outras comissões ou não, mas aí ela vai para a votação em plenário. Aprovando pelos deputados federais, aí a gente vai conseguir o título e vai ser reconhecido, então, como a capital nacional da tangerina Poncã. É diferente, Adilson, de dizer que Cerro Azul é o maior produtor de tangerina, não é isso. É tangerina Poncã, é específico, é essa variedade aqui. Porque as tangerinas, elas possuem várias variedades. E, além de serem confundidas com as mandarinas, que são outras variedades de citros. Todas elas podem serem consideradas aí como mexericas, mimosas, frutas cítricas. Mas tangerina Poncã é essa fruta aqui. É o que está em 95% da área plantada de citros ali no nosso município. O estado do Paraná, agora há uns 10 dias atrás, se não me engano, saiu uma matéria na Gazeta do Povo. E o estado do Paraná, ele foi divulgado, se não me engano, como o segundo maior produtor de tangerina. Aí, a participação de Cerro Azul para esse título estadual é altamente significativa. Se não me engano, mais de 40% do que é produzido no estado são frutas produzidas ali em Cerro Azul. Então, esse é um dado muito importante para nós e que nos enche de orgulho, e que enche de orgulho, na verdade, o nosso produtor, que são pessoas que estão há 50 anos no Cabo da Enxada, sem utilizar veneno para poder cultivar essa fruta. O nosso terreno é um terreno que não permite a mecanização, então é braçal, a colheita nossa é manual. Então, para se ver uma caixa de fruta dessa à disposição na venda, existe um trabalho brutal lá no campo para poder dar condição dessa fruta chegar lá na venda. E essa é uma fruta que tem que ser valorizada, Deus. É uma fruta especial. Não é explorado o suco da tangerina Poncã. Só corto, desculpa aqui, Patrick. Eu fico imaginando o produtor vendo o seu gestor defendendo o ganha-pão deles. Deve estar feliz, né? Porque realmente, para você fazer a colheita, todo esse processo, ele é muito sofrível, né? Não é fácil você fazer ali a colheita. Às vezes tem ali um local de difícil acesso, o pessoal coloca nas costas, caixas, é isso mesmo, né? Até levar onde é feita a coleta pelo caminhão, que vai para o Ceasa, que vai, enfim. Então, realmente, temos que parabenizar o produtor, que faz a colheita, que cuida, para chegar até a população, né? Justamente, o produtor ele é um grande guerreiro, né? É guerreiro mesmo, e todas as qualidades e características de um guerreiro podem ser atribuídas a um produtor, sem dúvida nenhuma. E eu defendo sim, sabe, Adilson, a nossa fruta, e não porque apenas da boca para fora, porque é uma realidade, sabe? E às vezes é aquela história, né? Se você não diz que você gosta de uma pessoa, que você ama uma pessoa, às vezes ela fica na dúvida. Cara, nós temos que valorizar o que é nosso, sabe? E expressar o nosso sentimento. Quando eu falo da Poncã, que ela é especial, que ela é uma fruta saborosa, que ela é diferente, gente, eu falo com propriedade. Eu tenho andado buscando o ciclo da Poncã. Eu experimento Poncã de outros lugares também. Não tem. A nossa fruta, ela é especial e precisa ser valorizada por isso, sabe? E a nossa produção, ela ainda está em expansão, e nós temos um potencial de chegar a 75% a mais de área plantada do que nós temos hoje. E isso, interessante dizer, Adilson, que a gente perdeu essa área plantada nos últimos 10 anos, por conta de especulações de mercado, por conta de não valorização desse produto que é tão especial, sabe? E a gente precisa, sim, fazer com que os consumidores entendam que nem tudo que brilha é ouro.
E nem toda Poncã que você vê no mercado é da Cerro Azul. Então, a Poncã de Cerro Azul ela é diferente. Quando você experimentar, você vai ver que ela é especial. E não é Cerro Azul, é Vale, né? Cerro Azul, Doutor Ulisses e outros municípios que também produzem Poncã, inclusive em Rio Branco do Sul. Tá certo. Você tem aí mais ou menos uma base, quantas toneladas se colhe ali em Cerro Azul, aproximadamente? O ano passado, Adilson, se não me falha a memória, os dados eles são atualizados, né? E também as fontes de informações, às vezes elas não transmitem aquilo que de fato que realmente é produzido. Mas de acordo com estimativas, de acordo com o que é divulgado, no relatório do ano passado, a gente produziu 43 milhões de quilos de Poncã. Então, é muita fruta, né? É muita fruta. E isso abastecendo o Brasil inteiro, né? Mas, mesmo com essa quantidade de 43 milhões, a gente tem ainda esse potencial de crescimento que é importante citar. E o que também nos traz de reflexão, e aí uma importância para o nosso produtor. Qual fruta que nós estaremos oferecendo para o mercado e para os consumidores, se a nossa fruta continuar nesta valorização, porque a fruta está em um processo de valorização, com a instalação da fábrica, e eu tenho absoluta convicção de que a gente vai ter uma valorização também do nosso produto. Agora, qual produto, qual Poncã que a gente quer oferecer para o mercado daqui a 3 ou 4 anos? O produtor precisa ter o cuidado de escolher uma boa muda. Tem que tomar o cuidado de escolher uma muda que garanta sanidade, quantidade de produção e qualidade do fruto. A gestão e o município vem trabalhando num projeto, Adilson, que pensa nisso. Nós estamos em um trabalho de 3 anos, em parceria com o governo do estado, Instituto IAPAR, pessoal da Emater, e está já em estufa, ali em Cerro Azul, 6.000 plantas matrizes, que possuem um material genético de alta qualidade, que garanta a sanidade, ou seja, livre de doenças, para que este material esteja disponível para os nossos produtores, para que as borbulhas dessas plantas sejam distribuídas para os nossos viveristas, para que os nossos viveristas tenham essa muda de qualidade para oferecer para os nossos produtores, para que daqui a 4 ou 5 anos a nossa fruta e a nossa área plantada não tenha apenas uma quantidade grande de fruto, mas tenha e continue tendo o melhor fruto do Brasil. Você falou ali da Emater, Cerro Azul tem o apoio do governo com relação ao estímulo ao produtor, né? O produtor de Cerro Azul. A prefeitura recebe algum tipo de apoio do governo ou a prefeitura, vocês lá que dá esse apoio para o agricultor? Veja bem, Adilson, a gente se esforça para oferecer o máximo que a gente tem, né? E eu percebo, o pessoal da Emater ali em Cerro Azul, o pessoal do IAPAR, todo o pessoal que está envolvido no processo agrícola, né, do município ali, todos se esforçando, mas não vence atender toda a demanda, não vence. A gente não consegue atender todo o produtor, a gente não consegue atender toda a família, toda a propriedade. Faça o possível, faça o possível. Agora, precisa muito mais. O produtor precisa de um atendimento técnico de extensão rural, que é o ATER que a gente fala, muito mais presente na sua propriedade. O produtor precisa de consultoria, de mercado, com muito mais frequência do que pode ser oferecido. O produtor precisa de muito mais apoio do que a gente pode oferecer, sabe? Sem problema nenhum. A gente reconhecer isso também. No município nós temos praticamente cadastrados aí quase que 2.000 produtores com cadastro de produtor rural lá no município. E a maioria desses produtores, eles são produtores da agricultura familiar, pequenos produtores. Esses pequenos produtores, eles carregam com eles uma informação e uma cultura muito importante, que é a cultura deixada pelos avós, pelos bisavós, pelos pais. Mas eles também precisam se modernizar com a cultura científica. O conhecimento empírico é importante, mas o conhecimento científico e técnico, ele vai complementar o conhecimento que ele carrega cultural. E isso é muito importante. Então, o órgão técnico e público precisa tentar transmitir para o produtor esse conhecimento científico, técnico, a importância, por exemplo, de fazer um bom manejo genético das plantas que estão no campo,
para ele poder ter, em uma menor área possível, a maior quantidade de produção que ele possa, e essa produção com qualidade. Então, existe sim um atendimento, mas é pequeno. Para o que o produtor precisa, a gente tem que assumir que ainda falta muito para a gente poder oferecer um atendimento técnico de extensão rural para o nosso produtor, de qualidade e a contento. Você comentou que 95% hoje é de tangerina Poncã, mas nem sempre foi assim, né? Era laranja? Isso, Adilson, há 50 anos atrás, aproximadamente 50 anos atrás, eu não estava lá, né? Não temos ainda, né, Adilson, essa idade, mas muitos produtores lá de Cerro Azul estavam na época em que chegou a primeira planta lá em Cerro Azul, né? E naquela ocasião, 95% de área plantada era de laranja, sabe? Das mais variadas, variações possíveis, né? E com o passar do tempo, os produtores foram enfrentando dificuldades para produzir a laranja. A laranja ela é mais suscetível para determinadas doenças do que propriamente a Poncã. E a Poncã, pela sua rusticidade, pela sua adaptação no vale, começou a ganhar espaço, né? E aí houve essa transformação durante esses Sesc centenário aí, né? Esses 50 anos, ela acabou substituindo toda a área plantada da laranja, que hoje representa aproximadamente 5% de área plantada. A produção de Poncã tangerina, financeiramente, para o produtor, é melhor fazer a produção de tangerina Poncã ou laranja? O que daria mais financeiramente? Então, Adilson, eu não sou produtor, né? E tudo depende do tipo da produção que você vai fazer, tudo depende do teu mercado e de uma série de fatores, inclusive da qualidade da fruta. Se você tem uma Poncã de baixa qualidade e uma laranja de boa qualidade, natural. Agora, se você tem uma Poncã de alta qualidade e uma laranja de má qualidade, natural, que a valorização vai ser sempre daquele produto que está em melhor condição. Agora, a laranja, ela traz a preocupação da sanidade, por ser mais suscetível, ela está mais disposta a receber algum tipo de contaminação, pela característica genética dela. A laranja, ela te oferece uma competitividade de mercado muito maior, porque você está competindo com fazendas de uma grande escala de produção e em áreas mecanizáveis, sabe? Então, o mercado para os produtores de Cerro Azul, mercado da Poncã, na minha opinião, no meu ponto de vista, é mais valorizado e mais vantajoso, principalmente se o produtor souber fazer uma boa comercialização, ou seja, saber para quem vende e tiver uma fruta de qualidade. Não tenho dúvida que a Poncã ela é mais lucrativa. Perfeito. Devido à pandemia, podemos afirmar que esse ano não teremos a festa da laranja, né? Dificilmente vamos ter, né? Então, Adilson, infelizmente, né, e esse tema é um tema que me mexe muito comigo, que me incomoda muito, inclusive, porque já no primeiro ano de mandato, lá no primeiro mandato, eu tive que tomar uma decisão, decisões dessas que a gente vinha falando, contra a minha vontade, contra o meu desejo, e a gente não pôde fazer a festa da Poncã, porque o município não tinha condições naquele momento, né? E aí passou-se aquele período, muitas pessoas não entenderam a decisão, e aí criou-se ali uma impressão de que nós não gostamos e não queremos fazer festa no município. Isso não existe, né? A gente entende a importância da festa, a gente entende o impacto econômico que é gerado no município através da nossa festa da Poncã. Para se ter uma ideia, Dilson, eu sou um defensor do turismo na nossa região, sabe? Acho que em Cerro Azul em específico, depois da agricultura, a principal mola propulsora da nossa economia é o turismo, sabe? É o turismo de aventura, é a Rota da Princesa, é o ciclismo, são as caminhadas ecológicas, é o pessoal da corrida, são as festas. Então eu defendo a realização de eventos. Nenhuma festa da Poncã passa pelo município aproximadamente 30 mil pessoas no fim de semana da festa. É muita gente, é lindo de ver o município naquele movimento, sabe? E, infelizmente, por conta dessa primeira festa que a gente não fez, por uma responsabilidade fiscal, talvez hoje eu tomaria a mesma decisão, mas
a gente acabou tendo essa impressão de que a gente não é favorável às festas. E essa não é uma verdade. A gente eu entendo, gosto da festa da Poncã, vejo como importante, necessário e indispensável. Mas pegamos o ano passado, aí fizemos duas festas boas. Aí quando foi no ano passado, pandemia. E não foi só Cerro Azul que não fez festa. O Brasil inteiro parou, não existe festa em lugar nenhum. Como é que a gente vai fazer festa numa condição dessa, Deus? E esse ano, a gente está aí muito próximo do período da festa, que a festa é realizada no segundo fim de semana do mês de junho, e a gente já entrou no mês de maio. Então, infelizmente, provavelmente a gente não vai ter a festa esse ano novamente. E demonstra a atual situação hoje que você estava certo, né? Que vocês estavam certos. Então você vê um crescimento, aquela decisão tomada lá atrás, hoje você já vê os resultados. Para você ter uma ideia, Adilson, e além de não termos realizado a festa no primeiro ano, a gente mudou por completo a forma de realização da festa. Então o município gastava em média, e eu posso dizer isso, gente, porque está no portal da transparência, isso está nos relatórios da nossa contabilidade, e a gente tem como comprovar isso. O município gastava em média, quando faziam as festas, nos formatos e modelos anteriores, R$300 mil. R$300 mil por festa. Quando a gente fez a readaptação, além de fazer uma transformação na festa, mudamos o local da festa, a gente parou de gastar esse recurso e passamos a arrecadar. Então nós deixamos de gastar R$300 mil por ano e começamos a arrecadar. No primeiro ano foi mil reais, se não me engano, e no segundo ano, se não me engano, acho que foi alguma coisa perto de 6 mil, 11 mil. No segundo ano foi 11 mil. Nesse terceiro ano, que era o ano passado, a gente já tinha um contrato assinado com a empresa, inclusive, e a empresa estaria destinando para o município R$15 mil para poder realizar a festa lá no município. Olha o avanço, olha o que aconteceu na nossa festa da Poncã, gente. O município gastava 300 mil e a gente passou então a receber 15 para poder oferecer a festa para a população. Isso é muito importante. Então, a gente tem sim muito interesse e teria muito interesse em realizar a festa. Infelizmente esse ano não vai ter e espero, estamos trabalhando muito forte. Lembrei aí do pessoal da saúde que está muito dedicado aí para combater esse vírus. Que Deus abençoe a todos vocês. Continuem com essa garra, continuem nos orgulhando e assim que possível, que passe o mais rápido possível, não tenho dúvida que a gente vai trabalhar para movimentar o nosso vale e levar alegria, levar entusiasmo, levar aí essa festa lá para o nosso município, sem dúvida nenhuma. Aproveitando, saúde é o nosso próximo assunto. A gente sabe que uma gestão existe contratempo e muitas vezes foge do controle. Nem sempre o gestor é responsável, algumas coisas que não tem o que fazer. No início do ano, ocorreu um vencimento de contratos médicos. Até alguns moradores de Cerro Azul chegaram a enviar áudio, até eu conversando com ele ali, o assessor, falando de postos de saúde, que não estava sem médico e tal. Já foi resolvida a situação dos médicos lá? Como que ficou, prefeito? Adilson, primeiro esclarecer, né? Muita gente me perguntava, eu tive também sendo indagado em outras entrevistas, prefeito, por que não tem médico no município? Eu quero dizer que isso nunca aconteceu. O município em nenhum momento ele ficou sem médico. Ocorre que nós perdemos, infelizmente, por uma questão de cada um dos profissionais ali, de maneira particular. Um foi embora para estudar, outro foi embora porque teve uma nova oportunidade de trabalho, para ganhar mais ou alguma coisa nesse sentido, outro foi embora para ficar mais próximo da família. Enfim, os motivos aqui foram vários, e realmente nós tínhamos e trabalhávamos com 8 médicos no município, e aí a gente acabou ficando sem 5 médicos. Trabalhávamos então com 3 médicos apenas no município. Isso nos gerou uma série de dificuldades, sem dúvida nenhuma. Os atendimentos descentralizados que a gente fazia, porque o Sistema Único de Saúde, ele propõe que o atendimento da saúde seja descentralizado, ou seja, mais distribuído, mais espalhado, né? Esse é um princípio do atendimento do Sistema Único de Saúde. E a gente perdeu essa capacidade por conta da falta de profissional.
Infelizmente, Adilson, a gente não conseguiu contratar até agora esses 5 médicos para substituir esses que foram embora. Nós estamos trabalhando desde o comecinho do ano, lançando editais de contratação de processo seletivo simplificado. Nós não podemos fugir às legislações. Eu não faço contrato irregular, eu não faço contrato sem o cumprimento dos requisitos colocados em lei pelo Tribunal de Contas. Eu não trabalho com RPA, que é um dos contratos que às vezes as pessoas no desespero acabam fazendo e depois vão responder por isso. RPA é um contrato que não pode ser utilizado, com todo respeito àqueles que tomam a decisão de utilizar esse contrato, e eu não concordo, sabe? E respeito quem trabalha dessa maneira, mas a gente já precisou corrigir isso no começo do mandato, e isso estava nos trazendo enormes dificuldades e problemas. Então, existem essas contratações aí de contratos irregulares, que às vezes é utilizado por determinados gestores, que eu não concordo e não faço. Mais uma vez, respeito quem faz, é uma decisão, mas vai responder lá na frente. Eu prefiro não fazer, sabe? Então eu prefiro cumprir todos os requisitos do Tribunal de Contas, realizar todas as informações que o Tribunal de Contas pede, após todo esse processo, lançar o edital de contratação de profissional. E existe um fator que talvez seja esse o fator que dificulta a contratação, que é o fator salário. Porém, o município de Cerro Azul, ele também respeita essa condição. Se eu tenho no salário lá de efetivo um valor X para contratação, eu não posso inventar um valor e colocar lá para mim contratar médico a 25, 30 mil reais. Merecido muitas das vezes, pode até ser que seja realmente necessário, mas nós não temos essa capacidade, nem capacidade legal e nem capacidade financeira. Aí a gente está num gargalo de contratação de médico, não existe profissional disposto a trabalhar, e não é só em Cerro Azul, em vários outros municípios. Entendemos também que estamos num momento de crise de saúde nacional e mundial. Os médicos estão se esforçando ao máximo, com excesso de trabalho, estão trabalhando muito nos grandes hospitais, e esses profissionais não estão conseguindo chegar até as cidades do interior. Agora, a nossa população, todos que precisam de atendimento, está bem direcionado pela nossa saúde. Ocorre que precisa ir até a sede, não tem outro recurso. Precisa se deslocar até o centro da cidade. Quando a família é vulnerável, quando a família precisa, nós temos condições de oferecer o transporte, seja com ambulância quando necessário, seja com os veículos nossos de plantão ali no hospital, seja através do SAMU, que é um baita de um sistema de atendimento móvel de urgência e emergência. O município implantou esse SAMU, habilitou esse SAMU, que desde 2011 Cerro Azul vinha tentando implantar e habilitar o SAMU, Adilson. E só foi possível, graças a Deus, por essa gestão que vem trabalhando. Então o SAMU é um baita de um programa, é um baita de um sistema que está à disposição da nossa população e que tem um atendimento muito bom, né? E se a nossa população precisar, como já precisaram, a gente está atendendo todos ali no hospital e também no posto de saúde da sede com um profissional que está lá de plantão. Dificulta? Claro que dificulta. Mas, gente, graças a Deus, ninguém ficou sem atendimento. Ninguém perdeu a vida por falta de atendimento lá no nosso município. Muito pelo contrário. Os profissionais estão se esforçando, os profissionais de saúde estão muito, mas muito dedicados, cumprindo com sua obrigação. Muitas das vezes em menos profissionais ali, porque volta e meia é um afastado por contaminação, volta e meia precisa também sair, se deslocar, uma equipe sair com alguma emergência, a outra fica lá dobrando a sua responsabilidade, com muito excesso de trabalho. Claro que dentro, né, da legalidade, isso é importante frisar, mas a gente está buscando, continuamos buscando. Daqui a alguns dias vai sair mais um edital. Esperávamos que o Congresso pudesse aprovar que os municípios pudessem contratar profissionais do exterior sem aquela avaliação que hoje o Ministério da Saúde exige, né? Para que profissionais do exterior que venham trabalhar no Brasil façam, né? Mas isso infelizmente não foi aprovado, então a gente perdeu mais essa expectativa de contratação, mas estamos na luta. Acredito que a gente vai conseguir resolver, mas realmente, como o senhor disse, muitas das vezes não depende de nós. O nosso papel a gente está tentando fazer, que é lançar os editais, divulgar os editais lançados, buscar essa contratação para poder melhorar o atendimento. Agora, eu não posso e não admitiria jamais que a gente estaria sem médico para atender a população. Não permito que isso aconteça no nosso município, e o nosso cidadão não está sem atendimento médico lá em Cerro Azul.
Quantas ambulâncias tem à disposição da população lá? Adilson, só preciso que você me ajude aí no tempo, como que a gente está no tempo, tá? Não, tá. Deixa eu ver que horas são, 8h42, estamos tranquilo. Da nossa parte está tranquilo, não sei. Então você tocou num ponto, Adilson, que eu sempre carrego essas informações, porque foi um grande problema que enfrentamos nos primeiros meses já de gestão. Quando tivemos a oportunidade de assumir, infelizmente, o município não estava bem de ambulância. Me lembro bem, porque foi um dos maiores problemas enfrentados já no começo de gestão. Tivemos que investir R$28 mil em uma das ambulâncias para fazer o motor e R$8 mil na outra ambulância, que o município tinha duas. E quando assumimos, por uma ocasionalidade, a gente acabou estando numa condição muito difícil. Não conseguimos atender a população por falta dessa manutenção do veículo. E nesse período, aconteceu acidentes, aconteceu atendimento que necessitou de ambulância e a gente não tinha. O que aconteceu, meu amigo? Nós tivemos o que a gente tinha lá de condição para atender a população. Me lembro que um dos acidentes, nós disponibilizamos um ônibus do município para poder atender. Mas, Adilson, eu apanhei tanto, principalmente em rede social. Ou ferramenta abençoada rede social, né? Hoje... Mas, enfim, a gente precisa saber conviver com ela, né? Verdade. E, de certa forma, a gente pegou como prioridade essa questão de ambulância para resolver, sabe? E todo o investimento que a gente pôde, a gente direcionou para resolver essa situação. Hoje, graças a Deus, se não me falha a informação, eu tenho uma informação da semana passada que a gente tinha uma ambulância baixada lá no hospital, lá no pátio. Mas, com essa baixada que está lá no pátio, a gente tem 5 ambulâncias no município. Nós conquistamos 3 ambulâncias, 0 quilômetro para o nosso município, graças a Deus. Então foi uma das alegrias, Deus, que eu tive, de quando a gente conseguiu colocar as 5 ambulâncias no pátio do hospital. Eu fui até o hospital e a gente conseguiu ver as 5 ambulâncias lá e não tinha espaço mais para colocar carro dentro do hospital, porque é pequeno o hospital, o pátio lá do nosso hospital. Mas foi muito satisfatório, porque, gente, vocês não têm ideia o que é receber uma ligação 3, 4 horas da manhã, como eu recebi, e a pessoa pedir uma ambulância por conta de um atendimento e não ter abençoado a ambulância. É algo que a gente não consegue resolver e é horrível. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa que está lá baixada no pátio, já estamos correndo para colocar em ordem, mas graças a Deus tem 4 ambulâncias funcionando e a 5ª que está lá no nosso pátio. Uma ambulância nossa é bem antiguinha, que é a 2011, que é uma personalizada, e ela precisa de substituição. A gente está buscando agora, correndo atrás, para conseguir a substituição da ambulância SAMUzinha nossa, que é uma vermelhinha, que a gente usa mais para deslocamento ali interno mesmo, mas a gente está correndo atrás para substituir ela. Perfeito. Um outro assunto, não sei se é mais um fake news, porém, vamos... vamos lá. Foi aberto um PSS lá em Cerro Azul. Aí surgiu uma informação que o gabarito desse PSS tinha vazado, e aí teve o cancelamento. Ocorreu isso mesmo em Cerro Azul? Isso é verídico, Adilson, ocorreu. Quando a gente vai fazer um procedimento administrativo, a gente toma, claro, todos os cuidados, né? Foi montada a comissão, a gente colocou a comissão ali para trabalhar, com todos os ritos, né, do Tribunal de Contas, exigidos pelo Tribunal de Contas, e infelizmente acabou acontecendo. Foi detectado, né, essa situação. Essa situação foi, por óbvio, motivo para o cancelamento daquele PCS, daquele processo seletivo simplificado. Os profissionais, cada um está respondendo por cada um dos seus atos, e a gente abriu um novo PSS. O procedimento está em sindicância para ser averiguado e verificado, né, o que foi de fato que aconteceu, sabe, Edilson? Mas é importante citar, o processo foi cancelado, foi aberto um novo processo, e transcorreu com a maior naturalidade possível, transcorreu bem esse último processo. Os profissionais foram contratados, os profissionais foram admitidos de acordo com as suas qualificações e habilitações, e que surgiu esse
boato e que está sendo investigado, né, ele foi cancelado a tempo e não houve prejuízo para ninguém. Perfeito. Importante destacar que Serra Azul não é a única cidade que acontece um vazamento, né, de um gabarito. É natural que ocorra, né, esse tipo de situação. Na verdade, Edilson, não deve acontecer, né, não pode acontecer, mas infelizmente às vezes acontece, né, e que bom que isso é tratado no tempo certo para que não gere um prejuízo para alguém, né. Esse é o principal objetivo, né, das ações, que não lese ninguém, que não dê prejuízo para ninguém e que quem seja merecedor, né, da conquista ou do espaço ou das próprias vagas desses processos, né, não sejam prejudicados. Perfeito. Estamos quase no final aí da bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre educação. Recentemente uma aluna, Maria Cecília dos Anjos Coutinho, ganhou destaque a ser aprovada para um intercâmbio na Nova Zelândia. Entre as milhares de alunas, ela ficou em 22º. E isso é questão de orgulho para o município, né? É importante falar isso. Grande Maria Cecília. Eu digo grande, ela nem é tão grande assim, viu, Adilson? De tamanho, ela tem aí um porte bem de atleta, na verdade, sabe? Eu não sei se a Maria Cecília ou a família da Maria Cecília, o Aurélio, a Likelly, estão nos assistindo, mas é um orgulho, assim, fantástico, sabe, Adilson? E a Maria Cecília, além dela ser uma aluna que comprovou, né, ser exemplar, e aí eu não sou professor dela, também não estou na escola agora, mas ela estuda na escola que eu sou funcionário, sabe? Eu sou funcionário do Princesa Isabel, onde a Maria Cecília estuda. E dito pelo diretor, pelas professoras dela, que também estão todas orgulhosas, né? Porque para o professor, ver o sucesso acadêmico de um aluno é tudo de bom, né? E se a Maria Cecília está tendo esse sucesso é porque realmente ela teve bons professores. Então é mérito e reconhecimento para toda a comunidade escolar mesmo, mas em especial para a Maria Cecília, dedicada, além dela ser essa referência no quesito acadêmico, ela é uma atleta também, viu, Adilson? A Maria Cecília, ela corre, sabe? E ela corre muito. Eu acredito que talvez se ela tiver oportunidade aí também, viu, Maria Cecília? Na Nova Zelândia, onde você estiver, de participar de competições, participar, né, de eventos, que você possa demonstrar a tua habilidade, o teu talento, isso vai ser muito bom. E realmente você é diferenciada também nessa área do atletismo, né? Então, é um projeto muito bom, né, do governo do estado, Adilson. E a Maria Cecília, ela foi selecionada dentre muitos alunos, e quando eu falo muitos, é milhares de alunos. Dentre esses milhares de alunos, ela ficou, se não me engano, das 22º, eu acho, né? 22º do Paraná, né? É isso? Do Paraná. Do Paraná. Isso. E daí, dentro da região metropolitana, ela ficou melhor classificada ainda, né? Se não me engano, ela ficou ela ficou com certeza entre as 5 melhores ali da região metropolitana, sabe? Eu não tenho aqui agora realmente a classificação da região metropolitana dela, mas dessas milhões de crianças aí, jovens e adolescentes do Paraná, ela ficou na classificação, que eram 100 que poderiam ser classificadas. Dentro desses 100, ela ficou em 22º. Então, além de estar dentro dos 100 que foram classificadas, ela ficou em 22º. Quer dizer, dentre os bons, ela foi melhor ainda, né? E isso é um grande orgulho para nós. Eu desejo tudo de bom para Maria Cecília. O município está disponível e totalmente apoiando, né, nas demandas, necessidades, naquilo que o município puder oferecer de estímulo e incentivo para a Maria Cecília. É importante que a família e a Maria Cecília também possam sentir isso. Houve uma reunião na prefeitura a respeito desse tema, desse assunto, junto com o diretor da escola, do professor Jonival. Eu não pude estar presente por questão de agenda naquele dia, né? Mas, de qualquer maneira, a Maria Cecília foi muito bem atendida, o secretário de governo estava lá, secretário de educação, e está todo mundo envolvido nessa condição. A Maria Cecília vai fazer um curso agora de 6 meses, se não me engano, de inglês, né, em Curitiba, para ela se preparar para então ela poder fazer esse intercâmbio. E ela vai ficar 6 meses também lá na Nova Zelândia, em uma família que vai acolher ela, que também faz parte do programa. O custo da Maria Cecília vai ser custeado pelo governo do estado,
E, então é um baita de um estímulo. A Maria Cecília vai retornar de lá, vai ser aí uma embaixadora do projeto aqui no Brasil. Vai ser muito bom, né? Então, é um reconhecimento para o esforço da Maria Cecília, que vai trazer excelentes frutos para ela lá no futuro. E deixa eu aproveitar, Dilson, você falando em educação, nós temos que nos preocupar muito também com a educação. A educação no Brasil ela é bem delicada, né? A gente tem aí políticas públicas de educação que Desculpa, até seria o próximo assunto. É um assunto desculpa, polêmico, então. né? Então vai lá, pode eu imagino perguntar. que era isso que o prefeito Mas ia abordar. Retorno das aulas. A gente sabe que há uma certa resistência, até compreensível, devido ao risco da pandemia, dos alunos se, de repente, se contaminarem na sala de aula e levar para os pais, e às vezes os pais ser de algum grupo de risco, enfim. Então, há uma resistência na questão da volta às aulas. Em Serra Azul, a gente acompanhou ali que houve, né, o retorno em modelo híbrido. Houve resistência dos pais? Todos aceitaram? Como que foi essa transição aí? Veja bem, Adilson, resistência de pais indo até a prefeitura ou até a secretaria para dizer que não era para voltar, isso não aconteceu. Até porque o retorno ele não é obrigatório, ele é opcional para o pai. O que a gente pode perceber é uma aceitação muito grande dos pais, inclusive antes do retorno. A Secretaria de Educação nossa, através da equipe técnica, ela elaborou uma pesquisa, né? Ela fez uma pesquisa na internet para perceber a aceitação dos pais. Mais de 65% dos pais que participaram da pesquisa votaram favorável ao retorno das aulas, e o nosso retorno ele foi híbrido. Então, híbrido e parcial. Híbrido porque o aluno ele pode estar na escola ou pode também estar participando através de links ou então através de apostilas, e parcial porque a gente iniciou apenas com os quintos anos. O município tem aproximadamente 200 alunos de quinto ano, e distribuído na nossa grande expansão territorial. Serra Azul é muito grande territorialmente. Então, a gente acabou percebendo 3, 4, em pouquíssimas vezes, 6 alunos dentro da sala de aula. E isso foi muito importante para garantir as prevenções, as ações de prevenções desses alunos em sala de aula. Ocorre, Edilson, que agora, na semana que vem, está anunciado o retorno das aulas também da rede estadual. Então, a gente vai estar no Colégio Princesa Isabel na segunda-feira, junto com o secretário de Estado de Educação, o seu Renato Feder, e nós estaremos, então, acompanhando o início das aulas da rede estadual. Aí, a gente está falando de um número maior de alunos, porém, também a escola está preparada neste sistema híbrido, com todos os cuidados de precaução. Estamos, a todo momento, monitorando os resultados e os impactos, percebendo se está aumentando a procura na nossa rede municipal de atendimento à saúde, para ver se as pessoas estão distribuindo, digamos assim, né, o vírus por conta do retorno das aulas ou não. Temos um comitê de crise bastante participativo e inteligente, importante dizer isso. O nosso comitê de crise do município é inteligente, está participando de todas as discussões. Todas essas estratégias foram criadas e desenvolvidas nesse comitê de crise. Então, a gente está muito seguro no retorno. E, se necessário for, a gente precisa ter a hombridade de dizer que é necessário dar um passo para trás. Eu acredito e espero que a gente não precise, mas temos que estar preparados para isso. Agora, é necessário arriscar. Se a gente não arrisca, Dilson, nós podemos estar condenando essas nossas crianças a ter um prejuízo acadêmico irreversível no futuro. A nossa educação, ela já não é uma educação com bons índices. A gente precisa melhorar os nossos índices. E num momento como esse, as aulas das escolas particulares já voltaram anteriormente. E por que é que o nosso aluno, que ele vai competir com os alunos da rede privada, não pode voltar agora também? Sabe? Então, se as escolas particulares voltam, eu entendo que nós também temos a capacidade de voltar. Até porque a competitividade amanhã ou depois não vai perguntar quem participou de pandemia, quem ficou fora da escola por conta da pandemia ou não. É conhecimento, ou o cara sabe ou o cara não sabe. Aí é lá na hora de ele fazer uma avaliação para entrar numa universidade. Nós já temos uma disparidade na educação do Brasil. A escola particular, ela consegue, infelizmente,
colocar mais pessoas em universidades públicas do que as escolas públicas. Essa é uma realidade. Não vamos aqui citar e colocar os motivos por isso. Agora, que tem que ser feito alguma coisa, tem. E nós, neste momento, a gente não pode concordar com gerar um prejuízo acadêmico irreversível para as nossas crianças. E lembrando, elas estão há quase 1 ano e meio fora da escola. É claro que esse retorno é responsável, com todos os cuidados, com todo o carinho, principalmente com os alunos e também com os professores. E, em contraponto a isso, a gente percebe que a vacinação ela já está acontecendo. Então, vacinando as pessoas do grupo de risco, vidas que a gente sabe que já estão ali sem risco. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do prefeito aqui. A gente sabe que de Cerro Azul aqui em Rio Branco é uma distância considerável, mas eu acredito que a população de Cerro Azul está muito orgulhosa de ter um gestor tão comprometido e acredito que Cerro Azul só tem a ganhar nesse segundo mandato aí. E desejo sucesso aí para você. Boa noite, prefeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu posso dar um tchau? Pode. Gente, então para encerrar também, eu quero agradecer, Adilson, a gentileza. Fui muito bem recebido por vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, transmitindo informação coerente, informação verdadeira, sem objetivo de querer ou privilegiar ou prejudicar. Isso é muito rico. E por isso que eu estou aqui, Adilson. Porque a gente precisa reconhecer e valorizar o bom trabalho que é feito. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Estamos à disposição. São bem-vindos também lá no nosso município, indo até Cerro Azul. Fiquem bem à vontade lá, nos procurem. Vai ser muito bem recebido, assim como a gente foi recebido aqui por vocês, pela equipe técnica. Espero que a gente possa ter contribuído, né, para o Jornal Rio Branco. Espero que eu possa ter sido claro com as informações. Espero que a nossa população possa também ter sentido uma boa impressão da nossa conversa, porque esse foi o objetivo. A população de Cerro Azul sabe que a gente está se esforçando, fazendo o máximo que a gente pode, trabalhando duro. Temos limitações, é necessário entendermos isso. Tem muita coisa que ainda precisa ser feita, porém, toda conquista deve ser comemorada. Vamos comemorar as conquistas que a gente tem. E vamos acreditar, gente. Vamos ter otimismo, vamos ter coragem. Vamos pensar que Cerro Azul está no caminho certo e a gente vai conseguir desenvolver cada vez mais. Isso é muito importante. E uma questão, Adilson, para encerrar, hoje, inclusive, eu acabei ouvindo do filósofo, aquele Mário Sérgio Cortella, né, bem conhecido ele, e eu estava vendo uma entrevista dele, e aí ele colocou na entrevista a seguinte frase, que ele ouviu de um determinado juiz, segundo o que ele estava colocando, que o melhor detergente é o sol. E aí eu comecei a refletir sobre isso, o que ele quis dizer, né, sobre isso, né? O melhor detergente é o sol. E aí você tocou, no momento da entrevista, na interpretação dessa frase, que é a transparência. A transparência, ela tem que existir dentro da gestão. Nós temos que escancarar as coisas, escancarar as informações. E nós buscamos e tentamos trabalhar dessa maneira, sabe? Não tenho problema algum de reconhecer alguma coisa que a gente precisa fazer, não tenho problema em reconhecer os nossos erros. Agora, fácil é, Deus, você andar pela rua e apontar o buraco. É muito fácil. É muito fácil ir até as redes sociais e lançar ali as críticas. É fácil isso. Agora, nós precisamos de gente que nos ajude a construir uma cidade melhor. Precisamos de gente que dê boas ideias. Em cima daquele problema, sugerir, de repente, uma sugestão. Sabe? É desse tipo de gente que nós precisamos. Então, vamos lá, gente. Vamos cada um contribuir para que a gente possa fazer dos nossos municípios o melhor ambiente possível para se viver. Precisamos da harmonia. O gestor e a população precisam conviver em harmonia. O gestor precisa entender os anseios da população e respeitar as opiniões, e a população precisa entender também e reconhecer e tentar esse equilíbrio para a gente tocar junto e desenvolver o nosso município. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado, e um abraço também a todos vocês aí, rio-branquenses, que estão nos acompanhando, e em especial a todas as nossas pessoas lá de Cerro Azul. Lembrando, e não posso deixar de falar,
domingo, nós temos o Dia das Mães, Adilson. E ser mãe, é claro que nós não sabemos o que é ser mãe, né? Mas nós temos um sentimento, Adilson, que é de ter uma mãe. Nós tivemos uma mãe, né? E ser mãe, eu utilizei no nosso material de gravação hoje. Ser mãe é algo muito especial. Gerar uma criança no ventre é substituir as preciosas mãos de Deus. Porque o primeiro ser humano que foi gerado, Deus, foi gerado por Deus. Ele gerou o ser humano. E aí ele transmitiu essa responsabilidade. Olha só, gente. Deus transmitiu essa responsabilidade de fazer o papel que as mãos dele fazia para o ventre da mulher. Que coisa maravilhosa, Deus. Olha que brilhantismo que Deus colocou dentro da vida da mulher, que é esse privilégio de poder ser mãe. Então, para todas as mães, um abraço muito especial, que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus direcione o conhecimento de vocês, que dê sabedoria para vocês direcionarem os filhos de vocês da melhor maneira possível. E se tiver alguém que esteja nos assistindo, Adilson, que de repente não veio a ser mãe ainda, que tem esse desejo, muitas pessoas têm dificuldades para isso, Adilson, muitas pessoas. Às vezes as pessoas procuram, né, as igrejas ali para pedir oração. Façam isso, gente, coloquem nas mãos de Deus. Pode ser que alguém, né, esteja aí nos assistindo, alguma mulher, alguma senhora que tem esse desejo. Coloca na mão de Deus, Deus na hora certa vai lhe abençoar e você vai ter esse privilégio. E para as que são mães, então, que Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço de todo o nosso povo lá de Cerro Azul e obrigado pela oportunidade. Adilson, estamos à disposição. Nós que agradecemos. Mais uma vez, muito obrigado ao William, que a gente teve o contato direto durante a semana. Tá de parabéns pela equipe que você tem, Patrick. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que o Jornal Rio Branco segue com as entrevistas com os prefeitos da região. No dia 21, estaremos conversando com o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel. Contamos com a audiência de vocês. Essa entrevista que você acompanhou aqui, caso você tenha pego parte da entrevista e queira rever em sua Smart TV, vai estar disponível no YouTube, no canal do Jornal Rio Branco. Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, essa entrevista vai estar na íntegra no canal do Jornal Rio Branco, ali no YouTube. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite. A gente se vê. Uma nova paleta de cores para transmitir mais aconchego para nossos pacientes. E nós podemos te ajudar a ter de volta um sorriso lindo e natural através do implante dentário com profissionais altamente qualificados. Solicite atendimento pelo 3603-2989 ou 99640-7270. Rua Anita Garibaldi 618, no bairro Santa Clara, em Itaperuçu. Oportunidade imperdível para você que está construindo ou reformando. A Premier Pisos está com uma variedade de pisos laminados e vinílicos com preços incríveis. Nossa loja se encontra na Avenida Erasto Gettner, 2165, no Bacaxeri, ou na Rua Almirante Alexandrino, 1687, Afonso Pena, São José dos Pinhais. Televendas 3044-6775 e pelo WhatsApp 99551 4080. Ofertas válidas até durarem os estoques. Uma nova paleta de cores para transmitir mais aconchego para nossos pacientes. E nós podemos te ajudar a ter de volta um sorriso lindo e natural através do implante dentário com profissionais altamente qualificados. Solicite atendimento pelo 3603-2989 ou 99640-7270. Rua Anita Garibaldi 618, no bairro Santa Clara, em Itaperuçu.
Oportunidade imperdível para você que está construindo ou reformando. A Premier Pisos está com uma variedade de pisos laminados e vinílicos com preços incríveis. Nossa loja se encontra na Avenida Erasto Gettner, 2165 no Bacaxeri, ou na Rua Almirante Alexandrino, 1687, Afonso Pena, São José dos Pinhais. Televendas 3044 6775 e pelo WhatsApp 99551 4080. Ofertas válidas até durarem os estoques. Uma nova paleta de cores para transmitir mais aconchego para nossos pacientes. E nós podemos te ajudar a ter de volta um sorriso lindo e natural através do implante dentário com profissionais altamente qualificados. Solicite atendimento pelo 3603-2989 ou 99640-7270. Rua Anita Garibaldi 618, no bairro Santa Clara, em Itaperuçu. Oportunidade imperdível para você que está construindo ou reformando. A Premier Pisos está com uma variedade de pisos laminados e vinílicos com preços incríveis. Nossa loja se encontra na Avenida Erasto Gettner, 2165 no Bacaxeri, ou na Rua Almirante Alexandrino, 1680, ou na Rua Almirante, ou na Rua 5 e 5 e 5 e uma